Fabico lança livro para contar seus 40 anos. Obras no Túnel da Conceição modificam o trânsito da capital. Violência contra a mulher, a impunidade dos agressores e o sofrimento das vítimas. Redenção completa 75 anos, o perfil do parque mais querido dos porto-alegrenses. O Porto Alegre em Foco começa agora. Bom dia. Bom dia. Em 2010, a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS completa 40 anos. Para comemorar a data, a instituição decidiu lançar um livro digital recordando suas histórias. A Fabico conta com mais de 1.000 alunos, 67 professores e 28 funcionários. Mas um número muito maior de pessoas já circulou por seus corredores. Para registrar todas as histórias ocorridas nesses 40 anos de existência, será publicado um livro digital de memórias. As passagens contidas no livro foram escritas por professores, funcionários e alunos, pessoas que vivenciaram a faculdade. Seu lançamento está previsto para a segunda metade de dezembro. E mais um projeto Fabicano está saindo do papel. A Rádio Comunitária da URGS, com sede no Diretório Acadêmico da Fabico, iniciará suas atividades ainda este ano. O coordenador do diretório, Matheus de Castro, nos conta como funcionará o projeto e também nos fala sobre uma das principais curiosidades da rádio. E Matheus, conta para nós como é que foi que a primeira antena da Rádio Comunitária da Fabico foi um taco de sinuca. Pois é, eu trouxe aqui o taco, que na verdade que começou a rádio da Fabico aqui, né, comunitária. Foi uma rádio montada numa tarde, né, uma experimental. Não era uma rádio pirata, porque não tinha fins comerciais, né, era uma rádio livre, né, tem que saber diferenciar as duas coisas. Rádio livre é quando não tem patrocínio, né, quando simplesmente não tem vínculos, registros formais, né, então se caracteriza por uma rádio livre, e nós não tínhamos antena e foi improvisado com um taco de sinuca a antena da rádio. Inclusive a sugestão para o logo da rádio vai ser um taco de sinuca improvisando uma antena, na verdade. Mas fale mais um pouco sobre os trâmites legais da rádio. Foi aprovado já em assembleia da COM e em reunião interna também, tanto a compra do equipamento necessário, o transmissor, que foi um preço bem reduzido, né, um preço simbólico até, pode-se dizer. O DACOM, na verdade, ele vai simplesmente funcionar como sede no momento de espaço físico, mas tanto a autonomia do DACOM vai ter que ser respeitada pela rádio, como a autonomia da rádio vai ter que ser respeitada pelo DACOM. A rádio ela vai funcionar aqui, mas ela tem completamente independência do DACOM, de diretório acadêmico ou de qualquer outro órgão. Quer dizer que não é uso exclusivo do pessoal de jornalismo, da Fabico, aqui pode vir gente de outros cursos produzir programas? Com certeza, é uma rádio aberta, né, comunitária, por isso, né, e todo mundo que quiser, tiver um programa para produzir e expor aqui, vai ter espaço garantido. Nos 40 anos da Fabico, a Semana Acadêmica iniciou em grande estilo, com a presença do escritor Fabrício Carpinejar. Com muito bom humor, Fabrício divertiu os presentes no auditório por 1h30, além de abordar a questão da poesia no Twitter. Para ele, essa ferramenta coloca a reputação em jogo a cada frase, além de considerar esse espaço um desafio e não apenas uma mera rotina. Por fim, Carpinejar afirmou que, mesmo sendo difícil ser conciso no meio por conta do baixo número de caracteres, 140, o Twitter tem uma importância considerável por ser um bom laboratório poético para os escritores. Vamos agora com as informações ao vivo do trânsito com a repórter Daiane de Davi. Bom dia, Daiane. Bom dia, Tereza. O trânsito hoje na capital segue lento na Avenida Bento Gonçalves, sentido Viamão, Porto Alegre, e na Avenida Benjamin Constant, sentido Bairro Centro. As câmeras da EPTC também registram um fluxo intenso de veículos na Avenida Castelo Branco, na região próxima à rodoviária e na Avenida Osvaldo Aranha. Aqui na Ipiranga, o trânsito de veículos segue fluxo normal nas duas pistas. Das 3 da manhã de hoje até o momento foram registrados 6 acidentes de trânsito. É com você, Gabriela. Obrigada, Daiane. Depois de 2 meses da liberação, o cruzamento da Ramiro Barcelos com a Protásio Alves continua gerando polêmica. Após 2 meses de reabertura, o cruzamento da Ramiro Barcelos com Protásio Alves ainda divide as opiniões dos comerciantes. Eu acho que tem mais povo circulando, né?
pessoal consegue deixar os carros, consegue circular mais e movimentar um pouquinho mais o comércio. Ficou ruim, piorou, porque a gente não tem como fornecedor entregar a mercadoria, não tem mais onde estacionar. E como esse lado de carro do outro lado tinha estacionamento, agora não tem mais. E aí ficou só esse pedacinho aqui que era parquímetro e está sempre lotado, né? Para a gente, comerciante, ficou muito ruim. Aqui no cruzamento, o fluxo de veículos é muito intenso durante a semana, especialmente com o tráfego vindo da Avenida Oswaldo Aranha. Neste trecho da Protásio, a movimentação de veículos flui normalmente, mesmo com os desvios do túnel da Conceição sendo realizados. A EPTC está monitorando o trânsito no local há 2 meses e a medida é considerada satisfatória. Foi o grande ganho que houve nessa passagem, que foi a diminuição de veículos na área da Venâncio Aires, possibilitando assim a chegada com maior fluidez dos veículos que tem que ir ao HPS, tanto pela Oswaldo Aranha e até mesmo pela Venâncio Aires, que nesse miolo ali, Venâncio e Oswaldo Aranha, era muito conflitado. E agora as pessoas chegam ao HPS com mais rapidez e mais segurança. No próximo dia 9 de outubro, tem início a recuperação estrutural do túnel no centro de Porto Alegre. De acordo com a EPTC, 120 mil veículos trafegam diariamente nos 2 sentidos do túnel, que terá 2 pistas bloqueadas em cada um deles. Por isso, diversas medidas vêm sendo tomadas para evitar transtornos durante a obra. Na verdade, as 2 principais mudanças é a inversão de mão da Rua Santo Antônio e da Garibaldi. Com isso, o que vai acontecer a partir do dia 9? Nós vamos perder 2 faixas de rolamento dentro do túnel, mas, ao mesmo tempo, ganhamos 2 faixas na Garibaldi. Não vai haver mudanças para os transportes coletivos que passam aqui pelo túnel. Em um primeiro momento, também será permitido o fluxo de veículos de passeio pelo local. Mudanças só devem ocorrer se forem registrados graves problemas, como grandes congestionamentos. Vamos fazer, por exemplo, se sentirmos que dentro do túnel o transporte público ficou prejudicado, nós vamos proibir que os veículos pequenos entrem no túnel, vamos deslocá-los para essas 2 vias que a gente fez a inversão, a Garibaldi e a Santo Antônio, para garantirmos que o transporte tenha a prioridade de chegada na rodoviária. Com um custo de R$ 2.650.000, as obras devem ser concluídas em 18 meses. Até lá, os motoristas terão que se acostumar com as rotas alternativas. Olha, até parecia que ia ser mais difícil, mas não. Está sendo até bem acessível, porque eles fizeram a saída pela Garibaldi, então em direção à rodoviária está muito bom. Ficou até, para mim, ainda ficou melhor do que estava antes, porque eles dividiram a pista e o pessoal está saindo mais pela Garibaldi, ali deixaram a pista do túnel mais vazia. Então eu acho bem melhor agora como está. Nossa equipe foi às ruas para ouvir a opinião dos porto-alegrenses sobre o trânsito da cidade, cada vez mais movimentado. Cada vez mais o trânsito é assunto entre os porto-alegrenses. Com o número de carros circulando pelas ruas maior dia após dia, também se multiplicam os engarrafamentos e os acidentes nas ruas da cidade. Vamos ouvir da população quais seriam as possíveis soluções para esses problemas. Eu acredito que o trânsito de Porto Alegre é muito movimentado, né? Mas eu acho que agora que está se procurando melhorar, assim, que já teve épocas bem complicadas, assim, acho que agora até está passando uma fase melhor. Assim. De um modo geral, acho que é um trânsito razoavelmente bom, que flui com uma certa agilidade, vamos dizer assim, não é? E bastante fiscalizado. A impressão que eu tenho comparada a Santa Maria, que é a minha cidade de origem, que aqui a gente leva muito tempo para ir uma curta distância, né, devido ao grande afluxo de carro. Aí. Ciclovia teria uma proposta bem interessante aqui em Porto Alegre, porque não tem mais espaço para tanto carro, assim, sabe? Não tem mais o que fazer, então acho que uma ciclovia seria bem interessante. Assim.
Particularmente, eu acho que o trânsito não depende só do motorista. Eu acho que o pedestre também faz parte do trânsito. Eu acho que é uma coisa ligada. Vamos dizer, o trabalho do motorista, vamos dizer, a atuação do motorista, a atuação do pedestre também. E eu acho que poderia haver um pouco mais de, vamos dizer, mais de interesse da parte das autoridades em relação ao pedestre. O que poderia ser feito ou uma maneira de melhorar isso, o que foi feito em Curitiba, que foi a melhoria do transporte urbano coletivo. Fica claro que transportes alternativos e sustentáveis, como a bicicleta, passam longe da pauta da maioria da população. Muito disso se deve ao descaso do poder público municipal em relação a esses meios. Enquanto a prefeitura não se manifesta, a cidade segue seu passo cada dia mais lento. Mortes, agressões, desrespeito. Veja no próximo bloco. Apesar do aumento da violência doméstica, o atendimento às vítimas ainda é precário. Voltamos já com Porto Alegre em Foco. Um problema que parece não ter fim. A agressão a mulheres ainda é uma realidade no Brasil, porém o tratamento a essas vítimas é precário. Veja como lidar com este problema em um país que parece fechar os olhos para este crime. Casos como o de Mércia Nakashima e Elisa Samúdio evidenciam a violência contra a mulher. Segundo a Organização Mundial da Saúde, quase metade das mulheres assassinadas no mundo são mortas pelo atual ou ex-companheiro. Em Porto Alegre aumentou 110%, no Rio Grande do Sul 58%. Então houve um aumento do número de violência contra as mulheres e de homicídio contra as mulheres nos últimos anos e tentativa de homicídio. O Estado oferece mecanismos para combater o problema, além de dar apoio às vítimas, através de delegacias especializadas, mas ainda não é o suficiente. As vítimas nem sempre têm o atendimento adequado. Eu acabei parando dentro de uma delegacia comum, eu não fui atendida dentro de uma delegacia da mulher. E eu acho que, infelizmente, os nossos homens, os policiais e até mulheres, eles não têm um preparo adequado para lidar com esse tipo de situação. Porque até piada fizeram. Segundo o IBGE, menos de 10% dos municípios brasileiros têm delegacias especializadas para mulher. E Porto Alegre é uma das cidades que oferece esse serviço. Mas o número de mulheres agredidas ainda é alto. No nosso estado, 12 municípios têm delegacia especializada no atendimento à mulher. Onde não tem, e mesmo onde existem delegacias para a mulher, as outras delegacias também podem e devem fazer esse tipo de atendimento. Apesar dos avanços, como a criação da Lei Maria da Penha, resolver essa questão ainda é um desafio. É necessário uma mudança na sociedade. Porque a Lei Maria da Penha ela trouxe uma questão importante, que é a questão da possibilidade de medidas protetivas de urgência, então uma série de medidas que protegem a integridade física, mas não necessariamente condenam. E o ano passado, em agosto mais ou menos, o Ministério Público fez uma análise e verificou que de 8 mil processos que o Ministério Público acompanhou no Estado, de 8 mil casos, só 8 condenações criminais contra os homens. Eu acho que está na hora de nós começarmos a inverter esse processo. As mulheres se sentem com vergonha de dizer sim, eu fui vítima, eu fui agredida no meu caso, pelo ex-companheiro. Ele quase me matou na presença da minha filha, no meio da rua, na frente do meu trabalho. Isso não é motivo de vergonha. Vergonha tem que ter ele, que está lá preso e que tomara que fique preso por muitos anos. São casos que se repetem muitas vezes, né? Agressões psicológicas, agressões físicas. E o perfil do agressor geralmente é assim, é uma pessoa que não tem medo da polícia, que geralmente não acredita muito na lei. O que a gente sempre tem que incentivar é a questão da denúncia, porque a mulher realmente precisa tomar a iniciativa para romper aquele ciclo de violência. Então a polícia tem o compromisso, a responsabilidade perante a Lei Maria da Penha de encaminhá-la até um local seguro. Existe ainda uma discriminação em relação à mulher que sofre violência, seja porque ela não denunciou ou porque ela denunciou. Se ela não denunciou, ela gosta de apanhar. Se ela denunciou, como ela deixou chegar nesse ponto. É uma não visão da violência contra a mulher como um crime. É como se fosse algo permitido ainda socialmente, culturalmente, né? Quer dizer, em briga de marido e mulher não mete a colher. O Planetário Professor José Batista Pereira é uma opção de cultura e lazer disponível para os gaúchos. Suas atrações são variadas e abrangem todos os públicos. Poucas cidades possuíam planetários até os anos 70. Porto Alegre ganhou o seu em 1972, o Planetário Professor José Batista Pereira. Seu projeto arquitetônico, manutenção e administração ficaram a cargo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
A gente já tem 38 anos de funcionamento, o planetário de Porto Alegre nunca parou, ele representa o céu de qualquer lugar da Terra, em qualquer época. Qualquer ano a gente pode simular o céu e em qualquer lugar. E o céu dele é um céu muito bonito. Mesmo hoje os projetores digitais de alta qualidade não batem o céu do Space Master. Ele é um dos céus mais lindos de planetário que se tem. Muitas vezes hoje as pessoas já não olham mais para o céu, né? Então seria a única forma de eu conquistar e fazer eles olharem e verem para o horizonte, para o mundo de uma forma um pouco mais sensível. Às vezes as crianças, principalmente de quinta série, não sabem quem é o maior planeta, qual que tem a quantidade de água, onde pode ter vida, qual é o mais próximo do Sol, qual é a temperatura que daria para se viver ou não. É o resgate do céu, né? Principalmente nas grandes metrópoles, tu tem muita poluição visual, então tu perde um pouco o céu. E o planetário é o resgate disso, é um centro, né, de excelência para tu mostrar, ensinar coisas do céu, a astronomia. O planetário oferece uma série de atividades. Elas vão desde observações do céu através de telescópios até palestras educativas. No total, sua programação já atingiu mais de 1 milhão de pessoas. O planetário mantém sessões para escolas durante a semana, de terças a sextas-feiras, e aos domingos para o público em geral. Na quinta série faz parte do nosso currículo, eles fizeram um trabalho onde eles confeccionaram os planetas e fizeram uma apresentação na mostra científica. O que ocorre é que aqui é todo um ambiente onde eles têm condições de visualizar o sistema solar que eles confeccionaram, mas aqui eles têm maiores informações e as imagens elas são muito elas intensificam muito a visualização, que eles não têm condições de criar no ambiente escolar. Eu acho que aqui tem até uma magia, eu diria, uma magia que, de repente, para mim, eu acho que esse planeta virou mágico, né? A Fabico recebeu a palestra do diretor do jornal espanhol elpaís.com, Gumercindo Lafuente. Lafuente ressaltou que, numa realidade em que as redes sociais influenciam bastante, os comunicadores devem saber que a tecnologia pode lhes proporcionar poder e informação. Além disso, o jornalista afirmou que nos meios de comunicação é necessário conciliar velocidade e rigor para se obter êxito nas matérias e reportagens, sem se esquecer do contexto em que estão os assuntos abordados. O diretor do El País Digital, um dos maiores portais em espanhol do mundo, destacou que a maioria dos profissionais se encarrega da versão online do jornal, enquanto um pequeno grupo da redação se ocupa da versão impressa, mostrando assim a importância da internet para o grupo de comunicação. Conseguir atender os milhares de pacientes que aguardam na fila para um transplante de órgão ainda é um desafio no Brasil. Saiba quem pode ser doador e de que forma este ato de solidariedade ajuda a mudar a vida de muitas pessoas. Nos últimos anos, o Brasil apresentou um crescimento de 40% no número de doações de órgãos e tecidos. Mesmo assim, as filas de espera para transplantes continuam aumentando. Para mudar essa realidade, o diálogo entre os familiares é um importante aliado dos médicos na corrida para salvar vidas. Algumas vezes a pessoa que faleceu não deixou claro expressamente isso. Os familiares, no momento de decisão, ficam muito receosos de optar pela doação, em virtude que isso nunca foi tratado anteriormente, mesmo que a pessoa habitualmente a pessoa nunca referiu que sim, nem que não. As pessoas não se preparam para a morte, tampouco para uma doação de órgãos futura. E os familiares tendem a aceitar a doação quando aquele potencial doador que está falecido comunicou isso em vida. Eles tendem a respeitar essa informação, e isso tem sido bastante importante na nossa luta diária nos hospitais. Apenas aidéticos e pessoas com doenças infecciosas ativas possuem restrições à doação de órgãos e tecidos. Carla explica quais são os tipos de doadores que existem. Doadores, nós temos dois tipos, que são os doadores vivos e os doadores falecidos. Sendo que os doadores falecidos, eles têm que estar em morte cefálica e terem diagnósticos completos desse diagnóstico, então, a partir desse momento é que pode ser dada a oportunidade para os familiares de realizar a doação de órgãos e tecidos para transplante.
No caso da doação de rins, por exemplo, tanto pessoas vivas como indivíduos com morte cerebral podem doar o órgão. O transplante oferece uma alternativa para que pacientes com insuficiência renal crônica possam se libertar das máquinas de hemodiálise. Jéssica tem 19 anos e recentemente recebeu novos rins. Ela é um exemplo de como a doação pode melhorar e muito a qualidade de vida daqueles que recebem um órgão. Para mim, depois que eu passei disso, eu vi que é uma coisa muito importante, que é uma vida, sabe? Que tu ganha uma vida nova. Quem precisa de órgão sabe do que eu estou falando. Que é outra sensação, sabe? É como se tu nascesse de novo. É um ato extremamente importante, humanitário, que pode contribuir para o bem-estar, o bem-viver ou a sobrevida de alguma outra pessoa aí, nessa situação bastante crítica, né? Claro, tem que se cuidar um monte, porque, como eles dizem, é um tratamento, não é cura, né? Porque não existe cura. Mas é mais próximo à vida real. E é muito bom, porque a sensação que a gente tem de liberdade, sabe? Dizer, amanhã eu posso fazer tal coisa, ou final de semana a gente pode combinar alguma coisa, sabe? É bem melhor. Lazer, diversão, harmonia. Parque da Redenção chega aos 75 anos. Voltamos já com Porto Alegre em Foco. Se antes muitos brasileiros enxergavam o envelhecimento com maus olhos, hoje estar na terceira idade significa mais tempo para cuidar da saúde e aproveitar a vida. Saiba como a prática de exercícios físicos ajuda a manter equilibrada tanto a saúde física quanto a mental. Segundo dados do último IBGE, atualmente as pessoas com mais de 60 anos somam cerca de 21 milhões de brasileiros. No Rio Grande do Sul, 13,5% da população é de idosos. E esses números tendem a crescer, já que essas pessoas vêm buscando uma qualidade de vida cada vez melhor. Um exemplo disso são os frequentadores dessa academia para a terceira idade, construída em meio às árvores do Parque da Redenção, em Porto Alegre. Aqui eles suam a camisa e correm atrás de um envelhecimento mais saudável e feliz. Eu venho às vezes 2, 3 vezes e nós temos lá ainda mais uma vez, então são 4 vezes por semana que eu gosto daí. Mas se eu pudesse eu ia todos os dias, porque é bom. A gente não sente tanto cansaço, não sente fica melhor para se movimentar, para fazer as coisas, sabe? A gente sente mais disposição. E é muito bom, né? Porque isso aqui rejuvenesce, né? Ajuda, né? Você sabe que esse negócio de terceira idade eu acho uma maior bobagem que existe. Cada idoso depende do que tu fizer. Se um idoso, por exemplo, nunca fez nada na vida, ele não caminha, rapaz. E os benefícios da atividade física na redução dos males do envelhecimento não terminam por aí. Além da parte mental, né, que traz com o convívio social, com a adaptação com outras pessoas, a parte física, da saúde física, é um dos principais benefícios, né, que é o ganho de força, o ganho de equilíbrio, melhora na atividade da vida diária, então possibilita ir no supermercado, buscar carregar sacolas do supermercado com facilidade, subir dessas escadas, subir desse degrau de ônibus e sai do sedentarismo, né? Então isso proporciona uma melhora com certeza na vida diária deles. Para quem ainda duvida da energia desses jovens idosos, eles deixam um recado. Tem que ficar dentro de casa, não tem que ficar parado, tem que se movimentar. Quanto mais a gente se movimenta, mais a gente fica mais alegre, sabe? Ajuda no humor, ajuda em tudo. Eu acho assim que toda pessoa deveria de fazer os exercícios, porque a gente se sente muito bem. Eu estou com 72 anos, vou fazer a semana que vem. E eu não me sinto velho, me sinto bem forte. Segue agora a previsão do tempo com o repórter Rafael Gonçalves. Bom dia, Rafael. Bom dia, Gabriela. A instabilidade domina o clima no estado nesta segunda-feira, podendo ocorrer temporais no norte gaúcho. Já na região metropolitana, o sol aparece entre nuvens e a nebulosidade pode dar lugar a pequenos chuviscos ao longo do dia. A máxima na capital chega aos 26 graus. Com a previsão do tempo, Rafael Gonçalves. É com você, Tereza. Obrigada, Rafael.
Com o lema Todos Ganham, a Olimpíada Solidária de Estudo conta novamente com a participação do Brasil, desta vez com o dobro de bibliotecas cadastradas. Com o objetivo de incentivar o estudo e a leitura, além de mobilizar estudantes de diversos países a contribuírem com projetos sociais, a Olimpíada Solidária de Estudos chega à 8ª edição em 2010. No Rio Grande do Sul, são 2 as bibliotecas que participam do projeto, e uma delas é a da Fabico. O usuário se dirige a uma das bibliotecas cadastradas, tá? No caso, aqui em Porto Alegre, nós que estamos cadastrados aqui na Fabico, e ele vem para usar a biblioteca na forma antiga, digamos assim, de estudar. Ficar no recinto, lendo, estudando ou fazendo algum trabalho para a faculdade. Essa hora que ele fica dentro do recinto da biblioteca é computada ou transformada em R$1, que é, digamos, essa que é a contribuição do aluno. Aquela 1 hora de estudo dele vai corresponder a R$1. Para esse ano, 2010, vai ser para uma instituição, esse recurso, né, vai ser destinado para uma instituição do Distrito Federal chamado Projeto Garatuja. A Olimpíada Solidária de Estudos ocorre entre os dias 5 de novembro e 5 de dezembro. Em 2010, o Brasil participa pela 3ª vez do projeto. Ao todo, são 34 as bibliotecas inscritas. O aluno recebe essa cédula quando entra, tá? Ele escreve o nome dele aqui e coloca a hora que ele entrou na biblioteca. Aí, quando ele vai embora, ele deixa a cédula ali na portaria da biblioteca e nós verificamos o horário. E daí se faz a conta, quantas horas ele ficou, e se coloca o número de cédulas correspondente às horas que ele permaneceu de estudo. A cada ano, a iniciativa cresce em todos os indicadores de participação. Se na primeira edição, em 2003, foi arrecadado pouco mais de 5 mil euros, na 7ª edição foram acumulados mais de 300 mil, com um total de 35 mil participantes. Em 2010, estes números devem ser mais uma vez superados. O desperdício de alimentos é uma das causas da fome no Brasil e no mundo. Confira agora como o restaurante universitário da URGS tenta minimizar este problema através de pequenos gestos. Em um país em que 1/3 da população é malnutrida, é difícil de acreditar que haja uma produção excedente de alimentos. Embora o Brasil produza 25,7% a mais de alimentos do que necessitaria para a população, ainda há brasileiros malnutridos. Segundo o IBGE, a quantidade de comida desperdiçada no Brasil alimentaria 72 milhões de pessoas. E o restaurante universitário do Campus Saúde da URGS tem consciência disso. Na verdade, a orientação junto aos funcionários é uma coisa quase que diária, né? Principalmente na salada, né? Na hora da higienização. Às vezes a folha vem muito queimada, a gente procura tentar recortar o máximo possível para evitar o desperdício, mas algumas coisas não tem como mesmo, né? A gente tem que descartar. Atender a demanda de mais de 1.500 alunos e funcionários que fazem as suas refeições aqui todos os dias é uma tarefa que exige mais do que eficiência. O RU Saúde busca soluções para minimizar o desperdício e para conscientizar quem passa por aqui. Essa questão é bem difícil, né? Porque a gente acredita que as pessoas, quando entram na universidade, que isso é uma coisa que tu traz, né? Cada um traz de casa a questão de educação, a questão do se servir. É meio complicado. O que a gente procura fazer é a conscientização através dos cardápios, né? Aquela frasezinha que a gente tem embaixo, que o desperdício, no caso que se tem de alimento, daria para alimentar um número bem maior de pessoas, né? Eu penso nas pessoas que passam fome, né? Que é um número muito grande de pessoas. E o quanto esse alimento que é desperdiçado, ele poderia fazer diferença na vida dessas pessoas. Eu procuro servir menos quantidades, as comidas que eu não gosto muito eu ponho menos. Então assim, ó, tu te serve, se tu não sabe exatamente se tu vais gostar ou não, come e depois tu retorna e tu pode te servir novamente, né? Do arroz, do feijão, da guarnição. Eu acredito que esse tipo de atitude diminuiria consideravelmente o desperdício de alimento. A Redenção celebra seus 75 anos como o principal ponto de encontro dos gaúchos para o lazer. Várzea do Portão, Parque Farroupilha, Campos da Redenção, não importa o nome. O lugar integra natureza e moradores de Porto Alegre há 200 anos. O melhor parque que tem na cidade, né, em termos de ar, em termos de arborização, em termos de integração. O parque nunca evolui essa ideia de cercamento.
porque justamente esse aspecto de abertura e acesso por todos os lados é que passa todo o conceito de liberdade, né? Adoro e amo isso aqui. O meu ponto maior era lá perto do Chafariz, eu sempre ficava lá. Agora venho para cá porque aqui, ao menos aqui, tem mais segurança. As barraquinhas de alimentos são espaços que fazem parte da tradição do parque, sejam de pipoca, churros ou cachorro-quente. O mais principal é que eu passo o carrinho para chegar até o meu ponto lá, perto do Chafariz, daí eu pego aqui a Bonifácio e vou até lá. Há quanto tempo que eu trabalho aqui na Redenção? Faz uns 10 anos. Não, eu trabalho aqui na Redenção há uns 10 anos e fico, o meu ponto mesmo exclusivo é ali em frente ao parque, né, de diversões ali. E de segunda a sexta, sábado, domingo e feriado eu trabalho lá e durante a semana, de segunda a sexta eu trabalho aqui, por aqui sim. A Redenção, também chamada Parque Farroupilha, recebeu esse nome após o centenário da Revolução Farroupilha em 1935, para relembrar os feitos dos gaúchos. Inaugurado em 1957, o Monumento ao Expedicionário é um dos símbolos do parque e se assemelha ao Arco do Triunfo francês. Ele representa a luta dos soldados brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Além do expedicionário, a Redenção possui mais 37 monumentos, que se localizam em toda a sua área e perto de espaços para a terceira idade. O Porto Alegre em Foco termina aqui. Bom dia! Bom dia e até amanhã.